Olá! Bem-vindo a esta transmissão em direto. Lamento não ser a horas, mas a primeira experiência é sempre difícil e pode sempre acontecer alguns problemas, e foi o que aconteceu. Problemas tecnológicos. O som, está bom? Se estás desse lado, comenta. Terei todo o gosto em saber se efetivamente estou a falar com som ativo ou não. Parece que para já não temos ninguém em direto. Infelizmente a transmissão não pôde sair na plataforma que eu queria, da maneira que eu queria. Acontece, são problemas normais, acontecimentos naturais. Ahm, mas agora, vamos lá. Deixa comentários. A transmissão era suposto ser feita para o YouTube e para o Facebook. Infelizmente, tecnologia que ainda não domino, não vai acontecer. Vamos fazer só a transmissão para o Facebook e a gravação depois vai ser colocada no YouTube assim que terminar isto. O que é que eu venho falar-te hoje? Hoje venho falar dos problemas mais comuns a matemática. São problemas tão típicos e tão importantes que poucas pessoas se apercebem deles. E que problemas são estes? Mas antes de pensarmos nos problemas, há aqui algumas coisas que são importantes colocarmos os pontos nos is, no fundo, que é percebermos o que é que nós fazemos aqui, no fundo. Eu sei que um dos nossos problemas e nossas dificuldades prende-se sempre não com as dificuldades matemáticas, mas sim como ajudar os nossos filhos, como ajudar os nossos alunos. É esse o grande problema, não é propriamente a matemática. Porque afinal de contas nós queremos sempre o melhor para os nossos filhos. E tal como falava aqui há uns dias com alguns alunos, nós não queremos saber o que é que eles têm hoje. Ou melhor, nós preocupamos com eles hoje, mas também nos preocupamos com eles amanhã. Mas já não estamos só a pensar no amanhã, nós estamos a pensar ainda depois do amanhã, quando eles forem adultos, quando eles forem crescidos. Tenho a certeza que, como pai, como mãe, é esta a nossa preocupação. Não é hoje, não é só o amanhã. Nós já estamos a pensar como é que eles serão daqui a 10, 15, até 20 anos, quando nos derem os netos, eventualmente, quando forem adultos, que trabalhos é que eles vão ter. E é nesse pensamento que nós estamos sempre focadas, mesmo como mães. Como é que eu sei isto? Simples. Nós temos desafios com os nossos filhos. E muitas vezes ouvimos eles dizerem que nós não sabemos nada, nunca passamos por isto. Antigamente era diferente. Não sabes o que é que eu sinto. Eu tive aqui há uns dias uma discussão com o meu filho mais velho. O meu filho tem 16 anos. Sobre o comportamento dele com os jogos. E sobre a forma como reagia com os jogos. E ele nem sequer me deixou falar. Porque ele disse-me logo: tu não fazes ideia do que é que eu sinto. Tu nunca passaste por isto. O facto de ele não me ter deixado de falar deixou-me aqui um bocadinho preocupada. Que é, eu não consigo interagir. Como é que eu posso falar com ele? E isto não se toca só com este problema de dia a dia. Portanto, se calhar desse lado também tens este tipo de problemas, estas dificuldades, que é como é que nós podemos falar com os nossos filhos e interagir com eles, principalmente quando eles têm algumas dificuldades e alguns desafios e não nos ouvem, não nos querem ouvir. Antes de mais, eu sou Cidália, sou professora de matemática há mais de 20 anos e sou mãe de 3 filhos. A Julieta, com 7 anos, a Beatriz, com 11 e o Gabriel, com 16. Dos 3, não consigo dizer qual é que tem mais dificuldades ou menos dificuldades. São dos 3 diferentes, mas ao mesmo tempo são os 3 super amorosos. Lido com adolescentes todos os dias. Todos os dias eu falo com adolescentes. Quer aqui no bairro de Ideias, com os meus alunos, quer com as minhas explicações, quer ainda no meu voluntariado, que trabalho com a comunidade juvenil da Amadora. E lá também lido com adolescentes. Portanto, eu passo a minha vida toda a lidar com adolescentes. E sou professora de matemática. Portanto, há mais de 20 anos que sou professora de matemática. Dei aulas durante 10 anos, deixei o ensino público e passei a entrar num projeto
só, independente com a criação do bairro de ideias. Agora que já sabes quem eu sou, já sabes porque é que eu consigo falar sobre adolescência e sobre este tipo de problemas. Afinal de contas, passei mais de metade da minha vida a lidar com este tipo de problemas. Então, vamos às maiores dificuldades da matemática. Sim, há contas difíceis. Sim, é verdade. Há contas muito difíceis, há letras, há números, e quando eles entram, se calhar, que estás desse lado, também sentiste o mesmo, quando começaram as letras e os números, e que horror! As frações e potências, também é muito difícil para eles. Um dos erros mais comuns nos exames nacionais são erros de frações, de adição e subtração de frações, por incrível que pareça. Não é tanta matéria 12º, mas estes erros aqui simples, troca de sinais, com os números positivos e números negativos, são aquelas situações que mais acontecem erros. Depois há as ditas das funções, porque há muitos dos nossos filhos e nossos alunos que não encaixam com o método das funções. Ou a trigonometria. A trigonometria envolve muitas fórmulas, envolve muitos conceitos e eles também têm muitas dificuldades com a trigonometria. E depois há as probabilidades. Eu por mim falo, porque eu nunca gostei de probabilidades e todos os dias aprendo coisas novas e desafio-me com as probabilidades. Porque mistura o português com a matemática. E depois cada pessoa interpreta um problema de uma maneira diferente. E chegar à conclusão de que qual é que é a maneira certa. Pois, é um problema, é uma grande dificuldade. Mas não é os números e as letras que são a maior dificuldade da matemática. Também não são as frações e as potências a maior dificuldade da matemática. Não são. Não são as funções a maior dificuldade da matemática. Não é a trigonometria a maior dificuldade da matemática. E também não é as probabilidades a maior dificuldade da matemática. Não é. É exatamente o não serem capazes, não acreditarem que conseguem. Esta sim é a maior dificuldade que eles têm. Muitas das vezes não é o facto de ter aparecerem uma letra ou um número que faz com que eles não consigam ter sucesso em matemática, mas sim o facto de não acreditarem que conseguem lá chegar. E mais do que isto, é a comparação. Compararem-se com outros. E eles pensarem como é que aquele colega teve aquela nota, não estudou nada e eu não tive. O que é que me falta? E esta comparação é extremamente difícil. Mas antes de passarmos a um exemplo, vamos a um exemplo de superação. Ou antes de passarmos às estratégias, eu tenho aqui várias estratégias para partilhar consigo. E antes de as partilhar, queria só mostrar um exemplo de superação. Tive uma aluna que por acaso participou numa reportagem que nós tivemos aqui com a TVI e com a CNN, e ela foi um caso que para mim é um caso marcante. Para além de falar com ela constantemente, porque ela passa cá quase todos os dias, e já não é nossa aluna, Emma aqui, para os nossos amigos, ela sabe de quem é que eu estou a falar, ela foi 6 vezes, sim, não estou a brincar, foi 6 vezes ao Exame Nacional de Matemática. É uma aluna que veio de fora. Quando chegou, veio a sensivelmente um mês do exame. E quando ela foi a primeira vez ao exame, no primeiro ano, foi 2 vezes ao exame, foi impossível, porque ela não tinha conhecimento. Ela havia muitos conceitos que ela não tinha aprendido e teve que aprender. E num mês é praticamente impossível alguém conseguir ter os conteúdos todos do 12º ano e do 10º e do 11º ano e fazer o exame de matemática e ter sucesso. E por isso ela no primeiro ano ela não conseguiu, mas as probabilidades de ela conseguir eram também muito difíceis, era mesmo quase praticamente impossível. No segundo ano ela foi outra vez ao exame, só que ela não acreditou. Ela desistiu do exame antes de ir ao exame. Melhor. Ela chegou a cerca de um mês antes do exame, acompanhei-a durante o ano todo e passado um mês antes do exame ela deixou de aparecer. Eu tentei falar com ela, rejeitava as chamadas, não falava comigo. E eu aí percebi, ok, tu não vais a exame porque já não acreditas que és capaz. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela deixou de acreditar que era capaz. E por isso nem sequer foi a exame. Ou melhor, ela foi ao exame, mas foi com aquela ideia de eu vou porque a minha irmã também vai. Sim, ela vinha com a irmã. E a irmã fez exatamente o mesmo percurso.
primeiro ano também não conseguiu fazer e no segundo ano estudou afincadamente e conseguiu. A Maki não conseguiu. Mas ela já tinha desistido. E comparou-se com a irmã. Portanto, aí vem o problema da comparação. E como ela se comparou com a irmã e pensou, eu não sou tão capaz como a minha irmã. Eu não vou ser capaz de conseguir ultrapassar isto. Mas, mesmo assim, ela decidiu ir uma terceira vez. Era o sonho dela. Ela queria entrar na faculdade, no curso que queria, e não podia abdicar desse sonho. Portanto, ela voltou a tentar. Mas desta vez, mudámos a estratégia. O primeiro ano foi a introdução de conceitos. O segundo ano foi trabalhar esses conceitos e mecanizá-los. O terceiro ano, recorremos a uma estratégia totalmente diferente para ela poder ganhar a confiança. Deixou de se comparar com a irmã, porque a irmã já tinha feito o exame, já tinha feito a disciplina, portanto, um problema resolvido, a comparação desapareceu. Faltávamos a parte do não sou capaz, porque quem vai a exame 4 vezes e nas 4 vezes tem notas muito, muito baixas, vai criar dentro de si próprio aquela impressão de que nunca será capaz de ter sucesso em matemática. Isto acontece com muitos alunos. Se calhar aconteceu mesmo contigo que estás desse lado. Que é chegarmos a uma altura, não temos professores que nos motivem para irmos mais além e pensarmos, não, matemática não é para mim. Não é de todo. Então arranjámos uma estratégia para conseguirmos superar esta dificuldade. E o que é que foi? O que é que fizemos? Pedi à Maki para ela escolher o animal mais feroz e que mais a intimidava. Era um leão. Mais ou menos como este leão aqui. Então decidimos imprimir o leão. A ideia não era bem imprimir o leão, era pegar no leão num peluche. Arranjar um peluche, um formato de leão, que a ajudasse a materializar as suas incapacidades e a crença de que não era capaz. Porque ela tinha muito medo do leão. Então, de cada vez que ela vencesse um desafio, teria que mutilar o leão. Mutilar mesmo. Se fosse um peluche, ela tinha que o cortar. Como foi um desenho, ela teve que cortar. De cada vez que ela fazia um exame, resolvia um exame, e conseguia resolver mais de metade do exame, ela cortava qualquer coisa do leão. Eu penso que ela começou pelo rabo. Depois cortou-lhe uma pata, depois a outra, e à medida que ela foi cortando o leão, eu fui-lhe dando as estratégias para ela conseguir superar. Que era, o leão mete medo porque está inteiro. Este exame mete medo porque ainda não o dominaste. Mas à medida que vais dominando os processos, vais dominando a matemática, vais dominando o exame. E a mesma coisa com o leão. À medida que fores dominando o leão, vamos enfraquecê-lo, enfraquecê-lo, enfraquecê-lo. E fomos mutilando o leão. No final, ela conseguiu superar o exame, conseguiu aquilo que queria, que era entrar na faculdade. E ela este ano está no segundo ano da faculdade. E está a adorar o curso. Mas não somos todos iguais. Não. Eu tenho 3 filhos e eles são totalmente diferentes. Quer o método de estudo, a organização, a linguagem, a postura, tudo, tudo. A única coisa que eles são idênticos é as fotografias de bebés, que infelizmente eu não consigo distingui-las. Sim, é verdade. Culpa minha, eles são tão iguais que eu não consigo distingui-los. Não tenho autorização deles para tirar fotografias e para colocar aqui, para partilhar convosco, mas quem me conhece sabe que eles são fotocópias, os 3, um do outro. E como eles usavam as mesmas roupas de bebê, eu não consigo saber quem era quem. Mas eles são diferentes. E o que funciona para um, não funciona para o outro. Nos meus alunos todos, os métodos que eu aplico são adaptados a cada aluno. Portanto, e aqui no centro, cada professor também é levado a fazer o mesmo. Os métodos que funcionam para um não são os mesmos necessariamente que se aplicam para outros. E estamos tentando aqui sempre mudar de estratégia uns com os outros. E se calhar esta situação com o leão, como aqui funcionou, mas se calhar com outro aluno não funciona de todo. Principalmente alunos que gostam de animais. Por isso, não cometam essa dificuldade, essa gravidade que é mutilar um animal que o vosso filho goste. Não, por favor, está bem? Arranjem algo que lhes meta medo mesmo. Pode ser uma situação, pode ser um objeto, pode ser algo, mas não um animal que ele gosta. Então, vamos agora às estratégias diferenciadas e simples.
A última é a melhor de todas. Primeira estratégia é estar presente e ouvir. Nós até podemos não perceber nada de matemática, mas o facto de mostrarmos aos nossos filhos que estamos lá, que estamos disponíveis para eles, que estamos aqui a ouvir e a compreender, mas não é ouvir e interromper, é ouvir, apenas ouvir, escutar o que ele tem para nos dizer. E estar lá presente, mostrar que estamos preocupados, que estamos lá para eles. Outra estratégia é perguntar como foi o dia. Perguntar se houve algum teste, se não houve algum teste e mostrar que nos preocupamos com aquilo que eles nos vão dizendo. Não é só o ouvir e virar costas, ou perguntar e virar as costas. É perguntar e estimular a conversa. Porque se houver algum dia em que eles tenham alguma dificuldade na escola, eles vão nos dizer. E é isso que nós temos que estar lá sempre disponíveis para eles. Depois, incentivá-los a fazer resumos, a fazer formulários, a fazer mapas mentais e a fazer outros métodos de estudo que funcionem com eles. Mais uma vez, eles são todos diferentes. Aquilo que funcionou para nós na nossa época como estudantes, se calhar para os nossos filhos não funciona porque eles não têm a mesma forma de organizar o pensamento. Então, temos aqui que ajustar o método. E a única maneira, ou a melhor maneira de ajustar o método é trocando de método. Testando um, testando outro. E se calhar para uma disciplina funciona um método, para outra disciplina não funciona esse método, temos que fazer outro método. Na matemática funciona muito bem uma estratégia infalível, que é resolver um exercício por dia. Começamos devagar. Um exercício por dia. Quando ganhamos mais confiança, passamos a 2 exercícios por dia. E quem sabe 3 exercícios por dia. Mas tem que ser todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. De cada vez que nós fazemos um exercício, ou que lhes pedimos para eles fazerem um exercício, eles estão a acompanhar esse exercício e o cérebro vai ativando as formas, vai ativando a memória. Mas atenção, não seja um exercício já resolvido na aula, porque isso vai mobilizar outro tipo de conhecimentos no cérebro dele e outra forma de pensar que é prejudicial. Portanto, o ideal é sempre exercícios novos. E há muitos bancos de exercícios, cadernos de atividades, há muita coisa onde nós podemos ir buscar exercícios novos, para eles fazerem pelo menos um exercício por dia. E depois, o mais importante, é organizarem-se sozinhos. Na próxima live, que é na próxima semana, na quinta-feira, que eu espero que corra melhor do que esta, vou partilhar consigo estratégias para nós desenvolvermos os nossos filhos ou estimularmos os nossos filhos a estudarem sozinhos. Mas, antes disso, vamos à última estratégia. Portanto, temos aqui 5 estratégias, eu tenho 6 estratégias. E a última é a melhor de todas. Que é nada mais, nada menos do que dizer-lhes todos os dias, todos os dias, todos os dias: eu sou capaz, tu és capaz, tu és capaz, tu és capaz. De cada vez que eles tiverem uma dificuldade e pensarem: não vou conseguir, dizer-lhes: não, tu vais conseguir, consegues. Se for necessário, nem que ponham em post-its espalhados por toda a casa. Cada vez que ele passar em algum sítio, vê: eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou capaz. Se tiverem o desafio e não conseguirem, dizemos-lhes: ok, por hoje fazes uma pausa, amanhã voltas. E acredita, ele amanhã, no outro dia, vai ter a solução. Ele não percebe, mas o cérebro dele vai ficar com aquilo ali a remoer, a remoer, a morrer. E no dia a seguir, tem a solução encontrada. Na próxima sessão, vamos então ensinar os nossos filhos a estudarem sozinhos. Agora, não sei se há algum comentário, alguma dúvida. Eu estou aqui disponível para as dúvidas que tiver desse lado. É só deixar um comentário. Não sei se gostou, se não gostou. De qualquer forma, vou deixar isto disponível para poder assistir. E espero que para a semana corra tudo muito, muito melhor. É sempre assim, é uma aprendizagem, é um processo. Hoje correu assim. Consegui acompanhar, no mínimo, a transmissão. Na próxima, eu espero que corra muito, muito melhor. Portanto, na quinta-feira, próxima quinta-feira, por volta das 19h17, mais coisa, menos coisa, vai depender um bocadinho de eu estar disponível imediatamente a seguir à fecha da sala de estudo. Pode haver algum atraso em termos de tecnologia. Vou tentar fazer uma live para o Instagram. Ainda não sei como é que se faz, mas é algo que eu vou descobrir, porque eu gosto de investigar, gosto de aprender mais.
por hoje. Gostou? Não gostou? Estou cá para a próxima semana para melhorar e fazer ainda mais. Obrigada, Rita, por estares desse lado. Muito obrigada. É ótimo receber comentários. Às vezes é difícil estar deste lado e não receber nada, mas é excelente. Muito obrigada, Rita. Eu vou tentar fazer melhor, todos os dias. Não sei se vou conseguir, mas é como tal. A gente erra, volta a tentar, volta a errar, volta a tentar. E assim aprendemos. E eu sei que sou capaz. Obrigada e até à próxima semana. Esteja desse lado, porque eu